Nesse texto, as obras estudadas situam-se temporalmente no início do século XX, período em que os debates em torno da afirmação da sociologia enquanto ciência são intensos. E, neste sentido, as reflexões weberianas são fundamentais para tal afirmação. As reflexões weberianas sobre ciência aparecem com maior vigor em 1919, nos ensaios Ciência e Política, Duas Vocações. Os textos evidenciam as preocupações do autor com a política alemã naqueles tempos, pós Primeira Guerra Mundial, e os rumos da ciência naquele início de século, apresentando assim sua compreensão de racionalidade, entendendo-a como um dos fatores da mudança social. A função da ciência nesse contexto, a estruturação da política e o funcionamento do Estado. O ponto fundamental do ensaio sobre a ciência é o significado desta para a modernidade. Defende o autor que a intelectualização e a racionalização, que são próprias da ciência, não levam a um conhecimento partilhado e crescente das condições, mas sim à conclusão de que os fenômenos são racionais, tendo, portanto, uma explicação, e por isso podendo ser dominados por meio da previsão e do controle técnico. Para tal, a ciência deve produzir conceitos e submetê-los à experimentação racional. Para Max Weber, a vocação científica é condicionada pela especialização, a racionalização crescente do conhecimento e a paixão para perseguir a experiência viva da ciência, gerando algo que produz valor. Adverte o autor que o fazer ciência deve estar relacionado à paixão, porque o ingresso e a ascensão profissional de pesquisador são obras do acaso. Em outros termos, a carreira intelectual não é garantia para a estabilidade financeira. Outro texto clássico de Weber, referente ao postulado da validade das ciências sociais, é A Objetividade do Conhecimento na Ciência Social e na Ciência Política, obra datada de 1904. Nesta, Weber defende que a ciência social incide sobre aspectos limitados da realidade e busca conhecê-los através da observação daquilo que ocorre ou como ocorre na convivência humana. E que o domínio do trabalho científico não tem por base as conexões objetivas entre as coisas, mas as conexões conceituais entre os problemas. Para o autor, um conhecimento objetivo é um conhecimento válido universalmente para determinados fins, seja práticos ou intelectual. Nesse sentido, define Weber que um conhecimento sociologicamente válido, ou seja, um objeto, possui 4 características, a saber, neutralidade, parcialidade, subjetividade e metodologia própria. Assim, o conhecimento deve ser neutro, não postulando o juízo de valor, separando o entendimento do ser do dever ser. Segundo, deve ser parcial, abandonando a ideia de totalidade. Terceiro, deve ser sensível aos valores subjetivos do fenômeno em estudo, pois as ciências sociais procuram estudar as razões por que determinados acontecimentos são assim e não de outra forma. E quarto, o conhecimento carece de uma metodologia própria. Nesse caso, no caso weberiano, os tipos ideais, os quais não possuem um fim em si mesmo, são antes um meio para a análise científica. Contudo, é na ação social dos indivíduos que Weber define seu objeto de estudo sociológico. Para o autor, as motivações das ações dos indivíduos em seu convívio diário são os fatores que determinam os rumos dos processos de mudanças sociais. Disto resulta seu conceito de ação social, teoria que norteia toda a sua produção acadêmica. Desta forma, define a sociologia como a ciência que pretende interpretar a ação social, para explicá-la casualmente em seu desenvolvimento e efeito, ou seja, pretende explicar que tipo de mentalidade leva à realização das ações. Nos termos do autor, sociologia, no sentido aqui entendido desta palavra, empregada com tantos significados, significa uma ciência que pretende compreender interpretativamente a ação social e assim explicá-la casualmente no seu curso e em seus efeitos. O livro Economia e Sociedade, publicado postumamente em 1922, é um tratado de sociologia geral, no qual é apresentado de forma detalhada o conceito teórico e o método de investigação sociológico weberiano, e tem por fundamento o conceito de ação, os tipos ideais de ação social e as formas de legitimação de poder e da dominação, ou seja, os tipos ideais de poder e de dominação. Compreender a perspectiva sociológica weberiana remete a princípio ao que o autor denomina de ação e de ação social. A ação, para Weber, é todo o ato humano, seja de omissão ou de permissão, que tem um significado subjetivo
e que oriente a ação dos indivíduos. Assim, compreender uma ação é perceber suas conexões de sentido. Ação social, por sua vez, é um comportamento humano que diz respeito a qualquer ação realizada por um indivíduo e que possua um sentido determinado. A ação é social quando o indivíduo comunica com o outro e aquele toma parte no ato. Ou seja, quando a ação determinada de um indivíduo para com o outro gera naquele uma reação. Se pode ter como exemplo da ação social a ação de um vendedor que, quando expõe sua mercadoria, espera que um outro indivíduo a compre. Em ocorrendo o esperado, se conforma a ação social, visto que, ao expor a mercadoria, o vendedor já havia determinado o sentido de tal ação, que era a venda da mercadoria. Sobre o sentido visado da ação, nos ensina o autor que não se trata, de modo algum, de um sentido objetivamente correto ou de um sentido verdadeiro, obtido por indagação metafísica. Porém, nem toda ação entre indivíduos representa uma ação social em termos weberianos. Nos diz Weber que um choque entre dois ciclistas, por exemplo, é um simples acontecimento do mesmo caráter de um fenômeno natural. Ao contrário, já constituiria ações sociais as tentativas de desvio de ambos e o xingamento ou a pancadaria ou a discussão pacífica após o choque. Desta forma se compreende que só a ação, com um dado sentido, pode ser objeto de estudo da sociologia. Para isto, o autor constrói modelos explicativos abstratos, levando em consideração as conexões de sentido racionais. São os tipos puros ou ideais da ação weberiana. Weber classifica em 4 os tipos puros de ação social. Ação social com relação a fins, ação social com relação a valores, ação afetiva e ação tradicional. Contudo, este conjunto de ações são tipos meramente ideais, os quais devem servir de guia à ação do sociólogo. Não são tipografias fixas, nem têm a finalidade de classificar o objeto em estudo em um ou mais destes tipos, ainda que tais modelos possam ser utilizados pelo pesquisador de forma combinada. São instrumentos de orientações ao sociólogo que, se utilizando destes tipos ideais, destacando deles aspectos que julgue importantes para o objeto de estudo, lhe serve de baliza. Destaca-se que os tipos ideais não são representações da realidade, mas modelos que podem guiar o pesquisador tanto na formação da hipótese quanto no desenvolvimento da pesquisa. Vejamos sobre os tipos ideais da ação social em Max Weber. Se diz da ação racional com relação a fins, quando de um indivíduo com objetivos previamente definidos e racionalmente calculados, busca os meios necessários para alcançar suas metas. Ou seja, neste tipo de ação social, o indivíduo analisa racionalmente todas as variáveis possíveis para atingir seus objetivos, bem como as consequências decorrentes de seus atos. Na ação racional com relação a valores, a ação social é orientada em função dos valores e princípios dos indivíduos. Nesse tipo de ação, os fins têm um valor em si mesmo, sejam esses valores éticos, morais, religiosos, políticos, enfim. O indivíduo, ainda que agindo racionalmente, o faz segundo suas próprias convicções. O sentido da sua ação é expressão de seus valores. Sobre a ação racional com relação a fins e a ação social com relação a valores, nos diz Weber que a orientação racional referente a valores pode, portanto, estar em relações muito diversas e orientações com relação a fins. Do ponto de vista da racionalidade referente a fins, entretanto, a racionalidade referente a valores terá sempre caráter irracional. E quanto mais eleva o valor pelo qual se orienta, há um valor absoluto. A orientação racional referente a valores pode, portanto, estar em relações muito diversas a orientações com relação a fins. Do ponto de vista da racionalidade referente a fins, entretanto, a racionalidade referente a valores terá sempre caráter irracional. E quanto mais eleva o valor pelo qual se orienta a um valor absoluto, pois quanto mais considere o valor próprio da ação, atitude moral pura, beleza, bondade absoluta, cumprimento absoluto dos deveres, tanto menos refletirá as consequências da ação. Mas também a racionalidade absoluta referente a fins é essencialmente um caso limite construído. Sobre a ação efetiva ou emocional, o indivíduo age sempre de forma irracional. O sentido da ação é determinado pelos sentimentos, pelos impulsos, sem considerar racionalmente as consequências de seus atos. As ações dos indivíduos, guiados pelas ações emotivas,
podem resultar em consequências não pretendidas, podendo ir de algo desastroso a algo esplêndido, dado que o indivíduo não planejou as consequências de suas ações. A ação tradicional ocorre quando o indivíduo age em função das normas tradicionais desde sempre estabelecidas, repete os costumes, age por sempre ter se feito assim. Não havendo, portanto, racionalidade nesse tipo de ação. Na ação tradicional, os sentidos das ações são definidos pelos hábitos e costumes dos indivíduos, sendo difícil ao pesquisador identificar se os mesmos têm consciência do sentido de suas ações, uma vez que nesse tipo de ação os atos são sempre reativos a costumes habituais. A partir dessas 4 categorias analíticas, o pesquisador pode analisar os mais diversos tipos de condutas dos indivíduos e compreender o sentido e o significado de suas ações. Sobre os tipos ideais de dominação legítima. Para Weber, poder é a probabilidade de um indivíduo impor um outro sua própria vontade, mesmo quando ocorra resistência. Uma vez imposto, o poder de um sobre o outro, ou de uns sobre os outros, ocorre a dominação. Dominação, assim, é a probabilidade do indivíduo ou grupo destes obedecerem a uma determinada ordem. Para o autor, a situação de dominação está ligada à presença efetiva de alguém mandando eficazmente em outro, mas não necessariamente a existência de um quadro administrativo nem a de uma associação. Porém, certamente, pelo menos em todos os casos normais, há a existência de um dos dois. Dessa forma, a dominação está presente nas mais diferentes instâncias das relações sociais, na escola, na família, na igreja, no Estado, enfim. E se manifesta de diferentes formas, pelos costumes, que é a tradição, ou por afetividade, os afetos, por motivos ideais ou por interesses materiais, portanto, racionais, referente a valores ou referentes a fins. Contudo, o que determina a dominação é a crença de quem a obedece, legitimando assim a condição de dominado. Weber classifica o poder em 3 tipos de dominação. São dominação tradicional, dominação carismática e dominação legal. Na dominação tradicional, esse tipo de dominação é determinado pela tradição da ordem social. Sua forma mais pura é o patriarcalismo. A dominação é exercida em virtude da dignidade do senhor, respaldada nas regras tradicionais. A legitimidade da dominação repousa na crença na santidade da ordem e poderes tradicionais, que são existentes nessas comunidades desde sempre. Na dominação carismática, a dominação tem por fundamento a admiração pessoal ao dominador em função de suas qualidades e poderes. A origem do poder resulta das qualidades pessoais do líder. Aqueles que lhe obedecem não o fazem em função de sua posição social ou cargo, mas tão somente por suas qualidades. Desaparecendo o carisma, deixa de existir também a dominação. A legitimidade da dominação carismática se funda no reconhecimento dos dons do dominador sobre o dominado. Na origem magicamente condicionada, no caso tanto dos profetas quanto dos sábios, curandeiros ou jurídicos, chefe de caçadores e heróis de guerra, ou pelo político carismático. Na dominação legal, a forma de dominação tem origem em um conjunto de leis e regras reconhecidos como válidas pela sociedade ou organização, já que neste tipo de dominação, tanto o Estado quanto as empresas privadas são a eles subordinados. As regras da dominação legal definem a quem e até quando obedecer. A legitimidade do poder encontra-se no cargo ocupado e não na pessoa que o ocupa. O presidente de uma empresa detém poder sobre seus subordinados, porém, só enquanto estiver no cargo. Saindo este, seu substituto será o novo detentor da autoridade legítima da dominação. O mesmo se aplica a um chefe de Estado. Sobre os tipos puros de dominação, nos diz Weber que a dominação carismática, como algo extra-cotidiano, opõe-se estritamente tanto à dominação racional, especialmente a burocrática, quanto à tradicional, especialmente a patriarcal e patrimonial ou estamental. Ambas são formas de dominação especialmente cotidiana, a carismática, que é especialmente o contrário da dominação burocrática. E a dominação burocrática é especificamente racional no sentido da vinculação a regras discursivamente analisáveis. A carismática é especificamente irracional no sentido de não conhecer regras. A dominação tradicional está vinculada aos precedentes do passado e, nesse sentido, é também orientada por regras. Em suma, dos 3 tipos puros de dominação, a dominação tradicional, a carismática e a legal,
se tem que a dominação tradicional e a carismática se fundam nas ações irracionais, enquanto que a dominação legal funda-se na organização racional típica da sociedade moderna ocidental. Em sua Sociologia da Dominação, Weber apresenta a estrutura e o funcionamento de sua teoria sobre a dominação. Em verdade, aprofunda os estudos sobre as categorias dos tipos puros ideais da dominação, como vimos anteriormente. Trata o autor das diferentes formas de dominação na economia, no direito, nas relações de trabalho, na política, no Estado e nas funções administrativas e burocráticas da vida moderna. No entanto, o locus de funcionamento da vida em sociedade é, como vimos, a ação social dos indivíduos. Tratando das formas de poder e dominação, já que não existe um sem o outro, ensina Weber que as relações sociais entre indivíduos, a partir da ação social que constitui tais relações, são influenciadas por um complexo número de dominações. A dominação não é somente fruto de uma ação social. Ela, a dominação, em alguns casos, é quem muda a ação social, pois que, no capitalismo, a existência de dominação desempenha um papel decisivo. Dominação, como veremos, é um caso especial de poder. Para o autor, no estado racional da modernidade, os dominados agem dentro de uma certa liberdade formal, imposta pelas circunstâncias racionais. Ainda que esta dominação, em seu efeito, poderia aproximar-se bastante do caráter da dominação autoritária de uma instância burocrática estatal diante dos submetidos, e a sujeição, o caráter de uma relação de obediência autoritária. Na administração democrática, compreendida como tal pela relação de igualdade que a mesma pressupõe, e por minimizar as relações e a extensão do poder de mando, praticado por certos tipos de administrações, o dominador é o servidor dos dominados. Dado que toda a administração precisa de alguma forma da dominação, pois para dirigi-la é mister que certos poderes de mando se encontrem nas mãos de alguém. Nos diz Weber sobre o funcionalismo moderno que estes são regidos por leis administrativas e atribuições inerentes às suas atividades, com a finalidade de atender às determinações e necessidades oficiais da dominação burocrática, que tem por base o direito público. Tais configurações são típicas do Estado moderno e da economia capitalista, e que exercem o poder de dominação, não sendo possível aos dominados prescindir de um aparato de dominação burocrática, uma vez existente, nem substituí-lo porque este se baseia numa síntese planejada de instrução específica, especialização técnica com divisão do trabalho e preparo para exercer determinadas funções. O Estado moderno, weberiano, é uma manifestação racional típica da burocracia da modernidade, fundamentado por regras jurídicas com poderes específicos e independentes entre si, o qual, dentre suas funções, possui o monopólio legítimo da força. Esta exercida por autoridades competentes e legitimadas de forma racional e legal, determinada pelo complexo burocrático e que está submetido o moderno funcionário estatal. Para Weber, é a partir do Estado racional e de uma burocracia profissional que se desenvolve o capitalismo, sobre o que afirma. É, portanto, o Estado racional fechado que garante ao capitalismo as possibilidades de sua subsistência, e enquanto não ceder lugar ao Império Universal, subsistirá também o capitalismo. O Estado moderno, enquanto um agrupamento de dominação, é o único em que pode florescer o capitalismo moderno, dada as características do Estado racional e burocrático, tendo o direito formal como balizador das relações sociais em todas as suas variáveis, que se possibilitou os mecanismos para o desenvolvimento do sistema capitalista. Em A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, escrito em 1904, com base em suas conceituações de ação social, que significa um comportamento humano que diz respeito a qualquer ação realizada por um indivíduo que possui um sentido determinado, e de suas categorias analíticas dos tipos puros ideais, Weber busca compreender a origem casual do sistema capitalista burguês com a sua organização racional do trabalho livre. Assim se refere o autor por entender que o capitalismo existiu desde sempre. Contudo, assinala que a forma de capitalismo da era moderna só se encontra no Ocidente. Dentre outros fatores, para o autor, pelo nível de desenvolvimento racional das ciências.
Weber se utiliza metodologicamente para a produção da obra do ensaio histórico-sociológico. Com base em seus tipos ideais, lança mão de dados comparativos entre o universo das religiões protestantes e o catolicismo europeu, e de documentos empíricos que fundamentam as concepções dos protestantes, luteranos, calvinistas, pietistas, metodistas e das seitas batistas, para assim buscar comprovar a tese central de seu estudo, de que o espírito do capitalismo advém destas culturas religiosas. Sobre o que afirma o autor. Será nossa tarefa, então, investigar essas religiões a fim de descobrir que particularidades são ou foram a causa de tal comportamento. Se você acompanhou essa nota de aula até aqui, foi por uma certa curiosidade. Mas, como dito, estas são apenas anotações vagas sobre o conceito sociológico de Max Weber. Mais adiante, se está lendo o texto, você encontra as referências bibliográficas. Se está assistindo ao vídeo, as referências bibliográficas estão na descrição do mesmo. De qualquer modo, aprofunde as leituras. Nos encontraremos em outras ocasiões.